Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí de casa que nos acompanham por EAD. Meu nome é Ariel Esvoziak, sou professor de Legislação e Direito Administrativo aqui na Casa do Concurseiro. Hoje a gente vai falar de uma parte muito importante de direito administrativo, com relação aos poderes administrativos, certo? Meus contatos seguem na tela para vocês, gente, o meu Instagram é profarielz. Caso queiram me adicionar, me chamar no direct para tirar alguma dúvida, pedir alguma sugestão, enfim, matéria de concurso, eu costumo postar informações também simulados para vocês. Para quem prefere não utilizar Instagram durante as fases de estudos ou não tem Instagram, prefere utilizar o e-mail, segue também na tela então meu e-mail. Respondo para vocês as dúvidas também da mesma forma, certo? Seguimos então, gente, vamos embora. Começamos então com o conceito de poderes administrativos. O que são esses poderes administrativos que a gente tanto fala? O Estado, gente, ele age por meio de seus agentes públicos, certo? Porque ele não é uma pessoa física. Então ele precisa de agentes para agir, certo? Então ele age por meio de seus agentes públicos, sejam eles servidores, sejam eles empregados públicos, sejam eles agentes políticos, etc. Aos quais são conferidas não prerrogativas diferenciadas a serem utilizadas para alcançar seus fins. A satisfação do interesse público. Então, o fim deles é sempre a satisfação do interesse público, certo? Esse conjunto de prerrogativas que essas pessoas têm vão se chamar poderes administrativos, tá? Então são instrumentos conferidos à administração pública para o atendimento do interesse público, certo? Então a ideia é que esses poderes sejam a forma, instrumentos pelos quais esses agentes consigam atender às demandas e o interesse público como um todo, certo? Essa é a ideia básica de poderes administrativos. Qual é a diferença entre poderes administrativos e poderes do Estado, Ariel? Ah, tu fala em poderes do Estado, tu lembra lá dos três poderes. Do poder executivo, do poder judiciário, do poder legislativo. Tá, mas não é isso que são os poderes? Não. Eu falo em poderes administrativos. Os poderes de Estado são os três poderes, certo? Eles fazem parte, são elementos estruturais da estrutura do Estado. Eles fazem parte da estrutura de como o Estado é organizado, certo? São os elementos organizacionais ou elementos orgânicos do Estado que a gente chama. Enquanto que poderes da administração é uma prerrogativa, são instrumentos que o Estado dispõe para fazer, executar os seus interesses públicos, certo? Pode então ser um poder hierárquico, poder disciplinar, poder regulamentar, a gente vai ver quais são agora, certo? Então, a ideia é que eles se caracterizem por um poder abstrato que, quando se concretiza, faz por meio de um ato administrativo, certo? Tranquilo, gente? Então, poderes administrativos nada mais são do que instrumentos, prerrogativas do Estado, certo? Por seus agentes, como forma de execução dos seus interesses públicos, forma de execução das suas necessidades, do que o Estado precisa fazer, certo? Seja para controle, seja para fiscalização, seja para forma de agir, seja para regulamentar, seja tudo isso fica relacionado a essas prerrogativas, esses instrumentos que são os poderes administrativos, beleza? Na hipótese que os poderes se convertam em verdadeiros deveres, pois enquanto na esfera privada o poder é uma mera faculdade daquele que o detém, na esfera pública representa um dever do administrador para com os administrados. O que significa isso? Tá? O princípio da legalidade, gente, o que ele é na prática? Tá? A legalidade significa que os particulares podem fazer tudo que não é proibido por lei, certo? Enquanto que na parte da administração pública, quando eu falo em legalidade, eu estou falando em que a administração ela fica vinculada à lei. Ela só pode fazer o que a lei permite. Tá? A administração não tem essa liberdade para a execução dos seus atos. Então, ela só pode atuar, certo? De acordo com o que está previsto em lei. Ao contrário dos particulares, que podem fazer tudo que a lei não proíbe. Certo? Então, partindo desse pressuposto, o poder da administração ele se converte em um dever. Por quê? Porque ele vai ter a obrigação de agir com aquele poder, certo? Então, se ele tem, por exemplo, que fiscalizar uma loja, ele tem o poder para fazer essa fiscalização, que a gente vai entrar nos méritos daqui a pouquinho, mas a ideia é que ele tem o dever também de fazer aquilo, certo? Se a lei diz que ele tem o poder de fazer certa coisa, certa circunstância, certa fiscalização, por exemplo, ou ter uma hierarquia, ou ter um poder disciplinar exercido na prática, ele tem o dever de agir. É o que a gente chama de poder-dever. Certo? É o poder-dever de agir. Por quê? Porque a lei diz que ele tem que agir daquela forma. Então, ele agindo daquela forma, ele está se utilizando do poder, mas cumprindo o seu dever legal, de acordo com o que está previsto na legislação. Certo? Então, trata-se do chamado poder-dever de agir, de forma que se o agente não agir, então, ele vai se responder por omissão. Ele tem o dever de agir naquela circunstância. Ele não atingindo aquilo, ele vai responder por omissão. Certo? Então é o que a gente chama de poder-dever. Ele concretiza se a circunstância através de um poder para executar aquele fato, aquela circunstância, aquele ato administrativo,
certo? Mas ele também tem o dever de fazer aquilo. Então, é o que a gente chama de poder-dever. O administrador público, então, ele não tem apenas o poder, mas o dever de agir, certo? Ele tem a obrigação de exercitar esse poder em benefício da coletividade, sendo esse poder, então, irrenunciável. Ele não pode abrir mão, ele tem que agir daquela forma, tá? Elie Lopes Meireles, ele traz o seguinte conceito para nós. Se para o particular o poder de agir é uma faculdade, para o administrador público é uma obrigação de atuar, desde que se apresente o ensejo de exercitá-lo em benefício da comunidade. Nada mais é, gente, então, do que a aplicação do princípio da legalidade na prática, dentro dos instrumentos das formas de agir do Estado. É o que o direito público ajunta ao poder do administrador o dever de administrar, certo? Essa é uma ideia básica que a gente tem para entender o que são os poderes, tá? Então, lembra do dever de agir do administrador e dos poderes que ele precisa para poder agir daquela forma como prevê a lei, certo? Por isso que, ao mesmo tempo, muitas vezes, o poder ele se junta a um dever, então ele se torna um poder-dever de agir. Tá? Quais são os poderes, então, Ariel? Eu trouxe para vocês aqui. Então, a gente vai ter o poder hierárquico, o poder de polícia, o poder disciplinar, o poder discricionário, o poder vinculado e o poder normativo ou regulamentar. Qualquer dos dois nomes podem ser utilizados. Então, são 6 os poderes que a gente vai estudar com relação aos poderes da administração pública. Então, poder hierárquico, poder de polícia, poder disciplinar, poder discricionário, poder vinculado e poder normativo. Certo? Beleza, gente? Seguinte. Como é que eu vou lembrar desses poderes, Ariel? Gente, tem uns macetezinhos, mas bem... Mas chega a ser bem idiotinho de si, mas acaba sendo tão ridículo que a gente acaba decorando. Quer ver uma mnemônica fácil pra gente decorar? Ó. Pega aqui, ó. I, O, D. E aqui o di, vi, no. Então, o que tu pode fazer? Um iPod divino. Tá? Um iPod divino. Tá? Então, hierárquico de polícia, disciplinar, discricionário, vinculado e normativo. Então a gente tem aqui hierárquico de polícia, o disciplinar, discricionário, vinculado e o normativo regulamentar, certo? Um iPod divino, certo? Parece tão ridículo que às vezes na hora da prova a gente consegue lembrar com essas mnemônicas e acaba facilitando. Então, trago para vocês aqui de uma forma a facilitar o estudo de vocês, certo? Para lembrar na hora da prova. Então, o iPod divino são os 6 poderes que a gente estuda aqui. Poder hierárquico, polícia, disciplinar, discricionário, vinculado e o normativo ou regulamentar. Beleza? Vamos entender cada um deles, como é que funciona, o que é, para a gente ficar mais fácil? Vamos lá, então. Começamos, então, com o poder hierárquico, gente. O que é o poder hierárquico? Para nosso amigo Elie Lopes Meireles é o seguinte. É o que dispõe o de executivo para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal. Então, vamos por pontos, vamos por partes. Poder hierárquico, então, é o que dispõe o poder executivo. Então, quando eu falo em poder hierárquico, gente, eu estou falando em poder executivo, exclusivamente. O poder legislativo e o poder judiciário não detêm esse poder, certo? Para distribuir e escalonar as funções de seus órgãos internos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo uma relação de subordinação entre servidores e seu quadro de pessoal, certo? Então, existe a relação de subordinação no quadro de pessoal. Essa é a ideia do poder hierárquico. Ele ordena, então, atividades da administração, repartindo e escalonando funções entre os agentes do poder, de modo que cada qual exerça eficientemente o seu cargo, certo? A ideia, então, é estabelecer escalonamentos, certo? De hierarquia e de subordinação dentro dos servidores. Coordena na busca de uma harmonia entre todos os serviços do mesmo órgão, controla ao fazer cumprir as leis e as ordens e acompanhar o desempenho de cada servidor e corrige os erros administrativos de seus inferiores, além de agir como meio de responsabilização dos agentes ao impor-lhes o dever de obediência. Então, pela doutrina, a gente tem 4 objetivos principais quando a gente fala em poder hierárquico: o de ordenar, o de coordenar, o de controlar e o de corrigir, certo? Nessas circunstâncias bem específicas aqui. Ordenar a atividade da administração, certo? Ao escalonar funções, dividir essa subordinação, coordenar a busca de harmonia entre todos os serviços do mesmo órgão, de forma que funcione de forma harmonizada, controlar e fazer cumprir as leis e ordenamentos com relação a isso, corrigir os erros administrativos dos seus inferiores, de forma que um possa estar subordinado ao outro para isso,
certo? São os 4 objetivos que a gente tem com relação ao poder hierárquico, tá? É o que dispõe, então, o poder executivo para organizar e distribuir essas funções. Então, dispõe o poder executivo. Ele não existe no judiciário e no legislativo, certo? Então, quando eu falo em hierarquia, ela é privativa da função executiva, sendo elemento típico da organização e ordenação dos serviços administrativos. Então, eu relaciono hierarquia, poder hierárquico, ao poder executivo, a função executiva, certo? O poder hierárquico tem íntima relação com o poder disciplinar e objetiva ordenar, coordenar, controlar e corrigir as atividades administrativas no âmbito interno, então, da administração. É através do poder hierárquico que a administração escalona a função de seus órgãos, revê a atuação de seus agentes e estabelece essa relação, então, de subordinação entre os servidores. Nessas relações hierárquicas existe um vínculo de subordinação entre órgãos e agentes. Então, no momento que eu estabeleço hierarquia, eu estou estabelecendo tanto entre órgãos quanto entre servidores, entre agentes, sejam eles políticos, sejam eles servidores, empregados públicos, etc, etc, etc. Tranquilo? Mas sempre vinculado ao executivo. Destaca isso aqui, ó, inexiste no judiciário legislativo, certo? Para não te esquecer na hora da prova. Do poder hierárquico, gente, surgem certas faculdades implícitas ao superior, tais como dar ordens, fiscalizar, porque se eu sou superior hierarquicamente falando, eu posso fiscalizar o trabalho, fiscalizar o cumprimento de algumas das circunstâncias dessas pessoas inferiores, certo? Além disso, de ordenar e fiscalizar, eu posso delegar atribuições, avocar atribuições, rever atos dos inferiores, certo? Corrigir, revisar. Quando a autoridade superior dá uma ordem, por exemplo, ela determina de maneira específica os atos a praticar ou a conduta a seguir em caso concreto. Daí decorre o dever de obediência decorrente da hierarquia. Então, quando eu falo em hierarquia, eu falo de um superior ordenando um inferior, certo? Decorrendo daí o dever, então, de obediência do inferior sobre o superior. Fiscalizando é o poder de vigiar permanentemente os atos praticados pelos subordinados, revisando as atividades, revisando se ele fez alguma coisa errada, certo? De forma a manter de acordo com os padrões legais regulamentares que a gente quer para a atividade administrativa, certo? Quando eu falo em delegar, gente, eu estou falando em distribuir atribuições, é conferir a outras pessoas delegações que eram minhas, por exemplo, certo? Passar para os meus subalternos, por exemplo, os meus inferiores, hierarquicamente falando, atribuições que seriam minhas, certo? O nosso sistema legal, ele não permite delegações entre diferentes poderes, certo? Nem de atos de natureza política. Fora isso, eu posso sim delegar atribuições de circunstâncias específicas permitidas em lei, certo? Então, delegar significa eu distribuir atribuições, enquanto que avocar é trazer para si funções originalmente atribuídas a um subordinado, certo? As delegações, gente, elas são feitas em casos em que as atribuições objeto das primeiras forem genéricas e não fixadas como privativas. Então, por isso que eu falo para vocês que tem que observar o que está previsto em lei. Eu posso delegar o que a lei permite que eu delegue, certo? Se eu tenho uma atribuição privativa minha, eu não posso delegar, porque ela é privativa minha, certo? Se a lei diz que é privativa. Avocando, gente, eu estou trazendo atribuições que não são minhas para mim, tá? Como assim? Eu vou trazer funções que originalmente eram de um subordinado meu, certo? Para eu fazer. Nada impede que seja feita, entretanto, deve ser evitada para importar desprestígio ao inferior. Porque eu vou estar dizendo, deixa que eu faça porque eu faço melhor que tu. Essa é a ideia, entendeu? Eu trazer de um subordinado para eu mesmo fazer. Uma atribuição que seria dele. Tá? Sob pretexto de que eu poderia fazer melhor, ou fazer mais rápido, enfim. Mas, enfim, por isso que não se é recomendado, é evitado isso, certo? De certa forma, para evitar esse desprestígio. Mas acontece, pode acontecer, essa avocação de atribuições, certo? Rever os atos dos inferiores hierárquicos é apreciar tais atos em todos os aspectos para mantê-los ou invalidados, certo? Matamos então o poder hierárquico, gente, tá? Passamos então do poder hierárquico para o poder disciplinar, tá? Então a gente tem o poder de hierarquia aplicado no executivo, etc, 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 escalonando, tendo subordinados, tendo superiores, etc. O poder disciplinar, ele vai ser o seguinte. Trouxe para vocês o conceito do Eli Lopes Meireles mais uma vez. Faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e serviços da administração. Gente, a gente vai conferir, tá, uma certa dúvida entre o poder disciplinar e o poder de polícia. A gente vai ver essas diferenças. Mas o poder disciplinar, ele é aplicado internamente e o poder de polícia externamente. Basicamente isso, tá? Mas a ideia é que exista a faculdade de punir internamente as infrações funcionais dos servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos da administração pública, certo? Então é interno.
Quando eu falo em poder disciplinar, eu estou falando em poder disciplinar interno, dentro do próprio órgão, do próprio ente, certo? De disciplinar subordinados, por exemplo. Tá? Detalhe importante, embora ele fale que é uma faculdade de punir, na realidade não se trata de uma decisão facultativa, tá? Não é discricionário dele. Ele está obrigado a agir. Se ele vê uma irregularidade, ele tem a obrigação de apurar e depois de punir esse servidor ou essa pessoa que está cometendo essa infração funcional, certo? Então, quando eu falo em dever, eu falo de acordo com a lei. A lei obriga ele, se ele vê uma irregularidade, ele agir com relação àquela irregularidade. Então, ele tem que apurar aquele fato, e se de fato for confirmada a circunstância, ou quem agiu, quem praticou aquele ato ilegal, ele tem o dever de punir. Então não se trata de uma faculdade. Embora o Eli traga como uma faculdade, não se trata de uma faculdade, é uma obrigação. É o poder-dever se aplicando na prática. Lembra que a gente falou? Então, se ele tem uma irregularidade que ele identificou de um subordinado, por exemplo, certo? Viu que ele está roubando material do escritório lá da prefeitura, por exemplo, ele vai ter o dever de apurar e de punir aquele servidor. E ele vai punir com base no poder disciplinar. Então a gente tem um poder-dever de agir nesse caso aqui, certo? Por exemplo, para vocês, o artigo 143 da Lei 8.112, ele vai dizer isso. No âmbito dos servidores federais, a autoridade que tiver ciência da irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata. Então, ele tem esse dever de apuração imediata, certo? Ao mesmo tempo que ele exerce esse dever com o poder disciplinar. Entenderam? Aqui a gente vê bem exatamente na prática o que é o poder-dever. Ele tem o dever de agir, de apurar a irregularidade e punir aquela pessoa, aquele servidor que está agindo de forma irregular, certo? E para executar esse dever, ele tem o poder disciplinar. Ele precisa do poder disciplinar para poder fazer isso. Então, é a junção do poder disciplinar com o dever de agir no caso de irregularidade, certo? O poder disciplinar, então, ele é exercido pela administração para apurar infrações de servidores e demais pessoas sujeitas à disciplina administrativa, certo? Ele vai decorrer do escalonamento hierárquico, que a gente viu já antes agora, certo? Então depende de um superior apurando de um subordinado, por exemplo, certo? Então o superior ele vai ter esse poder de fiscalizar os atos subordinados, investigar circunstâncias irregulares e punir se for o caso, certo? Verificando então o descumprimento de ordens, de normas, possibilidade de impor então sanções a esse subordinado. Tá? Isso é a aplicação do poder disciplinar. Ele afeta a estrutura interna da administração, então ele só vale para dentro, ele não se aplica aos particulares, certo? Correlato com o poder hierárquico, o poder disciplinar não se confunde com o mesmo. No uso do primeiro, a administração pública distribui e escalona as funções executivas, enquanto que no poder disciplinar, a administração simplesmente controla o desempenho dessas funções e conduta dos servidores, responsabilizando-os pelas faltas porventura cometidas. Então, o poder hierárquico, ele faz o escalonamento, em que a gente utiliza esse escalonamento no poder disciplinar na hora de apurar, fiscalizar e punir, certo? Essa é a ideia e essa é a diferença para vocês. O poder disciplinar da administração, então, ele não pode ser confundido com o poder punitivo do Estado, tá? São duas circunstâncias diferentes. O poder punitivo do Estado ele é realizado pela justiça penal. Quando a gente fala em poder disciplinar interno aqui, a gente fala em punições administrativas, certo? Ele é interno da administração, enquanto que o penal visa proteger valores e bens mais importantes do grupo em questão. Ou seja, elas têm fundamentos diversos, a punição disciplinar e a penal, certo? A diferença é a substância e não de grau. Então, quando a gente fala isso, a gente fala que o poder disciplinar ele é interno, ele é uma punição administrativa, uma sanção administrativa que a gente está falando, certo? Para uma irregularidade administrativa. Pode ser também um ilícito? Pode, certo? A gente pode apurar circunstâncias administrativas e penais em conjunto, certo? Elas funcionam de formas autônomas e ele pode ser punido nas duas esferas, por exemplo. Se um ilícito administrativo também for um penal, ele pode ser punido na esfera penal também. Tá? E o contrário também, obviamente, igual. Então, quando eu falo em punição disciplinar, não tem nada a ver com a punição penal. Eu posso ter condenações diversas, inclusive. Tá? Então, eu tenho que observar esses detalhes com relação a isso. Não confundir com poder hierárquico e não confundir com poder punitivo do Estado. O poder punitivo do Estado é para com todos, não só internamente. Enquanto que o poder administrativo, nesse caso aqui disciplinar, sim, só internamente. Beleza? Poder normativo ou regulamentar. O que seria isso, meu caro Watson? Primeiro, é o poder conferido aos chefes do executivo para editar decretos e regulamentos com finalidade de permitir a efetiva implantação da lei ou autônomo sob matéria de sua competência, ainda não disciplinada por lei. Então, é o poder do chefe do executivo,
certo? Presidente, governador, prefeito, de emitir decretos e regulamentos, certo? Esse poder que dá direito ao presidente, por exemplo, a emitir decretos ou regulamentos, de forma a regulamentar alguma lei específica, certo? Complementar algum ponto importante de alguma lei específica, ou para gerir um decreto de forma autônoma, que é uma coisa que não seja disciplinada por lei ainda. Tá? Enquanto que as leis são criadas no âmbito do poder legislativo, a administração então ela vai ter o poder de criar decretos e regulamentos para complementar essas leis. Mas, ponto importante, ele não pode contrariar, restringir ou ampliar as disposições da lei, senão ele vai estar afrontando o princípio da legalidade, certo? O decreto ele não tem poder maior do que a lei nessa escala. Então, ele vai poder complementar a lei. Ele vai poder se pedir de forma autônoma quando eu não tiver uma lei que regulamente. Mas, ele não pode contrariar, restringir nem ampliar, senão ele vai estar afrontando o princípio da legalidade, certo? Ó. Tá? Incumbe a administração, então, complementar as leis, criando os mecanismos para sua efetiva implementação. Exemplo que eu trago para vocês, Lei 8.112, Estatuto dos Servidores Federais, certo? Contra o Decreto 9.991. O que é o Decreto 9.991, gente? Ele está substituindo um outro decreto mais antigo, inclusive. Ele dispõe sobre a Política Nacional de Desenvolvimento de Pessoas da Administração Pública Federal Direta, a autárquica fundacional e regulamenta alguns dispositivos da Lei 8.112. Vejam esse ponto final. Regulamenta alguns dispositivos da Lei 8.112. Porque tem dispositivos que não são autoexecutáveis. Então ele precisa de alguma complementação, alguma regulamentação específica para serem executados. Certo? Essa é a ideia do decreto e do poder normativo nesse sentido. Tá? O que o Eli Lopes Meireles diz com relação ao poder normativo regulamentar? Ele é um ato administrativo geral e normativo, expedido privativamente pelo chefe do executivo, ou seja, presidente, governador e prefeito, tá? Por meio de decreto, visando a explicar modo e forma de execução de uma lei, tá? Regulamento de execução, ou prover situações não disciplinadas em lei, quando eu falo em regulamento autônomo ou independente. Tá? Então essas duas circunstâncias. Ou ele vai estar emitindo um decreto ou regulamento para regular alguma lei que já existe, certo? Como no caso da 8.112, por exemplo, que ele vai especificar alguns detalhes que não estão especificados, tá? Ou ele vai criar um decreto ou um regulamento autônomo ou independente. Tá? Lembrando que não pode contrariar, nem restringir e nem ampliar a lei. Tá? Porque senão vai estar infringindo o princípio da legalidade. Então a ideia é complementar, é explicar, certo? E não aumentar, contrariar, restringir ou até substituir a lei. Não é essa a ideia, tá? É um poder, então, inerente ao chefe do executivo. Em razão disso, indelegável a qualquer subordinado. Ele não pode delegar, certo? Então, é privativo do chefe do executivo, presidente, governador e prefeito. O chefe do executivo ele regulamenta por meio de decretos, tá? Ele não pode, entretanto, invadir os espaços da lei. Tá? Ele não pode estar legislando diretamente. É nessas circunstâncias específicas que a gente observou aqui. Tá?